Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Quebra-Nozes, feito por mim e pelo Alexandre Fregoso. O Quebra-Nozes é um podcast onde procuramos discutir ideias e visões de mundo e quebrar a complexidade dos temas. Sem agenda, mas com princípios. Com regularidade, mas sem massagem. Hoje o primeiro episódio será sobre o futuro do sistema político. Connosco temos Sérgio Sousa Pinto, deputado do Partido Socialista, antigo eurodeputado. Bem-vindo, Sérgio. Olá. Também na sua vida já foi presidente da Juventude Socialista, atualmente é presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus na Assembleia da República e também tem uma coluna quinzenal no Semanário Expresso, além de desempenhar as funções de presidente da Assembleia Municipal de Sintra, tendo sido sempre eleito e sendo um destacado militante do Partido Socialista. Muito obrigado pelo vosso convite. Gostaria. Vamos agora passar à primeira parte do nosso programa, Sim ou Sopas. Está preparado, Sérgio? Não devo estar. Nesta primeira parte tinha uma questão para lhe fazer. Há cerca de 25, 30 anos, dizia-se de si que estava à esquerda do Partido Socialista. Hoje diz de si que está à direita do Partido Socialista. Quem é que mudou? O Sérgio ou o PS? Eu acho que é mais interessante por a questão ao contrário. O que é que aconteceu ao Partido Socialista e o que é que aconteceu ao mundo? Porque temos que admitir, nem que seja em tese, que eu possa estar rigorosamente no mesmo sítio. Defendia como é que sabia da disposição do aborto, para acabar com a morte neste tipo, uma tragédia terceiro-mundista que afetava a nossa sociedade portuguesa, o reconhecimento das uniões homossexuais, na altura no cinema é impensável falar em casamento de casais homossexuais. Eram causas que na altura eram consideradas disruptivas e causas, enfim, fraturantes, não é a palavra da expressão que não fui que eu cunhei. Mas temos aqui mais questões. Sim. E diziam-se coisas absolutamente caricatas sobre isto, não é? Eu era um esquerdista por causa dessas. Também achava que na juventude partidária não tinha que ser uma espécie de apêndice etário. Um grupo de pessoas que calhou terem nascido depois de 1900 e troca o passo. Portanto, é a circunstância etária que a junta, tinha que ter uma dimensão política. E falando de juventudes partidárias, quando era mais novo, disse ter ponderado ingressar na JCP. Hoje em dia, se pudesse voltar atrás, entrava na JSD ou na JP? Não, eu não continuava na JS. Mas realmente, nós para percebermos as pessoas temos que inseri-las no seu contexto, naquela em que viveram, na sua circunstância. E eu sou de uma geração que é muito marcada pelo ambiente do 25 de Abril, porque apesar de ter nascido na altura do 25 de Abril, a sociedade portuguesa era muito politizada e foi durante mais de 10 anos, não é? Sim. E portanto eu chego àquela fase em que começo a me interessar por política, depois parece uma coisa assim um pouco, enfim, o reino mesmo, mas aos 12 anos já me interessava muito por política e eram os anos do Bloco Central, que para um jovem, o Bloco Central era um compromisso horroroso, era uma coisa. E nesse período, ainda há hoje um Sérgio enfant terrível idealista ou já está num estatuto de pragmático senador do PS? Não, eu sou idealista. Só que eu sou um idealista pessimista. Idealista pessimista. Eu sou idealista porque gostava que a vida se transformasse, gostava que o país se transformasse, gostava que... E é por isso que faz política, assumo. Não, eu provavelmente não é por isso que faço política. Eu faço política, isso é indispensável para estar na política, como é evidente. Sou idealista, mas eu acho que a razão que me trouxe à política é o gosto pela história, sinceramente. O gosto pela história. A minha porta de entrada para a política foi o gosto pela história e a compreensão do país e de onde é que nós vimos, porque é que somos o que somos e não outra coisa, o que é que podemos fazer para, respeitando aquilo que somos, evoluirmos para um estado um bocadinho mais desenvolvido. Bom, falando do seu percurso político, já foi eurodeputado, agora é deputado. Mário Soares uma vez perguntou-lhe se não gostaria de ser ministro e disse-lhe que não. Pondera ser ministro agora com
porque tem 47 anos ou está a deixar essa etapa para os 50? Bem, alguém integra ou não o governo por razões políticas que são muito mais complexas do que uma análise etária do género. Agora devia ter esta experiência. Eu acho que ser deputado é uma experiência de enorme importância e de enorme responsabilidade. E nunca achei que a minha vida, se eu não fosse membro do governo, se eu não fosse ministro, perdesse o seu sentido. E essa conversa com o Mário Soares tem graça, porque o Mário Soares dizia: mas você não tem essa expectativa natural no jornalismo de ser ministro, você tem perfeitamente. E eu dizia: então já viu. Olha, eu já escrevi um livro consigo. Quantos ministros Portugal já teve desde o 25 de Abril? Algumas centenas. Tenho que escrever um livro consigo. Vamos agora passar à segunda parte do nosso programa, em que procuramos falar calma e tranquilamente sobre um tema para o qual o convidámos tem a ver com o futuro do sistema político. E nós hoje vivemos uma situação em que parece que existe um descrédito significativo da democracia representativa. Temos grandes apelos, seja das redes sociais, seja também de alguns responsáveis políticos, para o reforço dos instrumentos da democracia direta, dos referendos, de andarmos constantemente a ouvir a população. E às vezes pensamos, e também temos cada vez mais obra publicada que fala de um confronto entre o povo e a democracia, ou se a democracia ainda representa o povo, e na sua opinião, existe ainda salvação, ou existe ainda futuro para uma democracia representativa, liberal, do tipo europeu ou ocidental, como aquela que felizmente hoje temos? Bem, temos que partir do princípio de que há futuro para o modelo liberal, não é verdade? É aquele em que queremos viver, e portanto temos que nos bater para que ele sobreviva. Não nos podemos enganar a nós próprios sobre os desafios que se põem ao nosso sistema político e ao nosso modelo democrático e liberal. E temos que nos interrogar de onde nasce esta desafeição das pessoas em relação a um modelo político que supostamente é aquele que permite ao cidadão comum participar na vida pública, na vida política, a capacidade de escolher os seus governantes e, sobretudo, de os devolver à vida privada quando está cansado deles. Não é? Quer dizer, acha que esse desinteresse vem dos próprios governantes ou será mais da sociedade em si? há um desamor em relação às instituições democráticas. Sim. Várias razões. Por exemplo, há muita gente que se proclama o debate com a mão no peito, democrata, de todos os costados, mas no fundo são democratas de um conceito qualquer de democracia que está alojado na cabeça, uma democracia que não existe e que é diferente pessoa para pessoa. Claro. Mas em relação à democracia concreta, àquela que tem, não é? Às instituições que têm. Parece-me comezinho. Parece uma coisa sempre... Não. Dizem horrores das instituições, claro. Dizem horrores daqueles que as servem, dizem horrores de tudo o que tem a ver com a democracia, causa os repugnantes, esta coisa. Os políticos, deputados, gente que não tem nível, não tem categoria, não bem, são uma expressão, são um espelho da sociedade. A classe política está completamente democratizada. Quer dizer, se as pessoas não gostam da classe política, que tipo de gente é que encheria as medidas do cidadão exigente? É o país que temos, é uma malta muito representativa. Isso também é uma questão, não é? Há vários partidos que agora propuseram nas últimas eleições legislativas que houvesse uma alteração da forma como são eleitos os deputados, portanto os representantes da sociedade, porque parece às pessoas que são eleitos de uma forma muito partidocrática, quase. Ou seja, os partidos escolhem quem é que vão representar. Sim, há muita gente que acha que a democracia pode ser aperfeiçoada em cima do túmulo dos partidos. Ou seja, primeiro nós temos que construir uma democracia destruindo os partidos. E depois da sociedade civil vão brotar quadros de espantar. Quer dizer, salvadores. Vamos ter figuras, quer dizer, há um país amordaçado, de gente, de estadistas que estão impedidos de concorrer na vida política e de dar a sua contribuição salvífica. E uma vez se nós removermos os partidos, não é? Naturalmente isto vai ser um jardim do Winston Churchill, não é? Vão nascer nas serras e penhascos de Portugal e em Lisboa vão nascer em Castro. É uma
uma forma de estupidez. Sim. Mas ainda assim, também às vezes, como pessoas que fazemos política, também temos de assumir às vezes alguns erros. E o que eu penso muitos erros. O que falha na democracia que nós temos, às vezes, no nosso país, é que falhou nas aspirações que prometia. Ou seja, não é uma democracia jovem, falhou nas aspirações, ou é apenas o amadurecimento normal de uma democracia em que não andamos constantemente de bandeira na mão a festejar sermos uma democracia e que, portanto, passamos a ter uma visão mais crítica da mesma e a sonhar com modelos alternativos. Vamos lá ver. As razões para a crise da democracia, acho que temos falado nisso, há uma crise da democracia, que é notória, são muitas e variadas. Quando nós pensamos naqueles nossos concidadãos que votam em partidos que são globalmente contra o sistema, nós estamos a pensar em pessoas que são elas próprias muito diferentes umas das outras, não são apoiantes daquelas soluções extremas pela mesma razão. Isto é um erro, não é? Pensar assim. Este desamor à democracia resulta do concurso de muitos fatores. Um desses é, evidentemente, uma dificuldade do regime responder às suas promessas, corresponder às expectativas que ele próprio criou nas pessoas. E isso dava uma conversa extraordinária, que podemos já ter de seguir. E depois há muitas outras razões. Há uma razão também que, estranhamente, as pessoas nunca têm em consideração, que é o facto de muitos de nós não sermos democráticos. Há imensa gente que não acredita na democracia. Quer dizer, não acreditam. Portanto, não vêm. Não estão de luto por o sistema estar no estado em que está. Quer dizer, acham que isto defendem uma solução mais tecnocrática ou defendem uma solução mais autoritária? Ou não defendem nada? Sim. Nós falamos, quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles, nenhum deles acreditava na democracia. Quer dizer, os sábios. O que é que nós hoje íamos ver? Platão, sim, claramente, Sócrates, os sábios, os reis filósofos, não é? Mas quer dizer, nunca lhes passaria pela cabeça confiar o poder e achar que o bem público pudesse resultar da decisão da multidão. Aliás, a forma máxima de um sistema político para Aristóteles, que aliás é um dos pais do nosso sistema agora, era precisamente o governo de um só homem, não é? Esse homem tinha que ser eliminado. Portanto, não acontecia sempre. Mas a democracia já era degenerada em si mesma. A democracia foi considerada durante, enfim, entre o fim do período clássico e a Revolução Francesa, uma espécie de beco sem saída histórica, uma aberração política. Sim. Foi testada, os gregos eram gente que gostava de testar soluções diferentes e que a democracia teria sido um beco sem saída histórica. Experimentou-se, o resultado foi pavoroso. Disse entre a Grécia e a Revolução Francesa, e eu pergunto se não terá sido mais entre a Grécia e a Revolução Inglesa e Americana. É a mesma coisa. Nós aqui estamos sentados. Sim. Somos diferentes partidos políticos. Sim. Todos nós somos filhos da Revolução Francesa. Não é? Todos nós somos defensores do mesmo quadro de valores, assim, no iluminismo, na razão, na noção de contrato social. Sim. Isto são ideias recentíssimas e nunca duraram. Quer dizer, a democracia, esta leitura que hoje se faz. Porquê é que acabou a democracia no período entre as duas guerras? Na Europa não havia democracia, havia a França, países nórdicos, a Checoslováquia, tudo o resto eram ditaduras. Eram ditaduras porquê? Eram ditaduras, em alguns casos, que não siam impostas pela força, a maior parte dos casos tinham o apoio dos povos. A democracia, na maior parte da Europa, a seguir à Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento dos grandes impérios centrais, aparecem uma série de novas nacionalidades em que a democracia não sobreviveu, não se revelou viável, acabou em toda a parte, não é verdade? E, portanto, a democracia, esta ideia de que a democracia é um estádio a que se chega, nela nos instalamos e nela ficamos até ao fim dos tempos, a insultar todos os que pensam de maneira diferente de nós, dizendo que são fascistas, e nós ficamos aqui com uma sobranceria. Isto não é assim. A democracia tem que ser defendida e tem que ser provada, tem que ser demonstrada a sua viabilidade, a sua força, a sua vantagem comparativa em relação a tudo o resto. Tem que ser demonstrada todos os dias na política, com pedagogia, falando verdade às pessoas, tentando ter um debate sério com o país sobre os problemas nacionais. Quando não se faz isto, não é? Quando se prescinde de fazer isto, nós estamos a fazer uma espécie de uma evolução cultural. Nós estamos a convencer. Lá vem
este discurso, estas patetices, estes refrões não querem dizer nada, esta maneira em que a realidade é de tal maneira distorcida que já não tem quaisquer correspondência com aquilo que efetivamente com a vida das pessoas, com os problemas do país. Quando se instala um mundo retórico de fantasia que não tem correspondência com a verdade, isto também cria nas pessoas a ideia: precisamos de verdade, precisamos de inventar a verdade, precisamos de fazer escolhas com base em informação verdadeira e não com base em mitos e em fantasias. E na sua opinião, acha que os portugueses conseguem escrutinar e conseguem entrar nesse diálogo de debates complexos, ou a nossa jovem democracia, e se olharmos no grande período histórico de Portugal, tem uma experiência recente de democracia no início do século XX, pode ser ao início do século XIX, a monarquia constitucional, pode ser ali à Primeira República e depois, agora, desde 25 de Abril. Somos um povo que consegue entender essa questão de discutir os problemas do país sem ser sempre com chavões ou com acusações de tu és fascista, tu és isto, tu és aquilo, ou seja, quando às vezes só estamos a dizer aquilo que pensamos. Ou seja, não temos um debate muito infantil. Sim, temos, mas as pessoas são perfeitamente capazes não só de acompanhar, como de participar. Aliás, a única maneira de as trazer a uma cultura democrática é ter um diálogo adulto com elas. Na verdade, não há outra maneira, não é possível fazer de outra maneira. São as pessoas, quando veem sempre os mesmos refrões repisados, não é? Isso advém da classe política. Acha que é A classe política é uma coisa... Qual classe política? Esta classe política, este momento. Sim, não, a classe política, assim... Já há políticos diferentes, não sei se vocês forem ouvir, por exemplo... Para não parecer mal, não vou falar nas grandes figuras da nossa democracia, do Partido Socialista, mas vocês já tiveram a curiosidade de ouvir uma entrevista ao Francisco Sá Carneiro. Quer dizer, em 1980, numa altura em que o país tinha quase 30% de analfabetos, ver um político que não faz concessões e que fala e que se dirige à inteligência das pessoas. Claro. Pronto. E essa também é uma função dos políticos, não é? Podia falar de muitos políticos, estou a falar deste, porque não era caso isolado, como é evidente. As pessoas falavam das suas... Havia ideias sobre o país, ideias alternativas, em muitos aspectos, como é evidente. Mas o que se tentava era fazer um diálogo pedagógico, esclarecedor, em que as pessoas percebessem as escolhas que verdadeiramente estavam disponíveis, porque nós não temos tudo. Nós somos um país pequeno, um país muito dependente do exterior, na economia aberta, um país cuja a nossa sobrevivência nacional de quase 1000 anos é o resultado de uma teimosia extraordinária, e nós pagamos um preço por isso, no nosso bem-estar, no nosso nível de vida, no nosso desenvolvimento. Há um preço que nós pagamos pela nossa obstinação em sermos independentes. Uma obstinação, aliás, que eu subscrevo inteiramente. Mas isto é uma escolha nossa, não é? É uma escolha nossa. Fizemos a nossa exiguidade dos nossos recursos, não é? Nos obrigou a fazer coisas que outros não tiveram necessidade de fazer, e portanto também não entraram para a história universal como nós entramos, empurrados pela pobreza e pela necessidade. Um país que não conseguia alimentar a sua... Desde os romanos, que os países não conseguem alimentar. Uma das razões da resistência dos povos desta parte da península ao ocupante romano é que a disputa pela terra é uma disputa de sobrevivência. Aceitar o domínio de Roma nas partes mais viáveis do território era a morte pela fome. Era preciso lutar pela vida. E depois fomos lutar pela vida para a Norte da África e para a Índia. Isto é o que Portugal faz na sua firme determinação de existir. Hoje, quando estamos em Portugal, 2020, membro de pleno direito da União Europeia, existe às vezes a noção de que nós chegamos um pouco atrasados à maior parte dos debates, à maior parte dos problemas que surgem na Europa Central, na Europa desenvolvida, como por exemplo agora, recentemente, existe uma grande preocupação com o populismo. E o populismo, na sua visão, é algo que já cá estava, a minha opinião é que já cá estava, e já cá estava na extrema-esquerda. Portanto, o populismo era quase que institucionalizado por forças políticas com tradição na democracia portuguesa. Mas também há muitos que dizem que é um fenómeno novo. E, portanto, nós agora, nomeadamente com a extrema-direita ou com a direita radical e populista, é que temos finalmente o populismo em Portugal. E sabemos que durante muito tempo assistimos àquelas notícias que nos diziam que Portugal ainda é uma ilha isolada do populismo. Na sua opinião, qual destas teses é que vinga mais? Já cá estava ou só chegou agora?
eu acho que o populismo faz parte do modelo democrático. Não é? A democracia grega era deslocadamente populista. Não é? O Demóstenes, grande figura democrática, acusava um adversário político seu, acusava a mãe dele de ser proprietário de um bordel que operava num cemitério. Quer dizer, a vida política grega, para os nossos padrões de hoje, era uma imundice. Ataques pessoais. É a domina mesmo. A domina. Portanto, imaginar que a democracia... Mas, quer dizer, nós temos aqui períodos da história europeia em que havia uma democracia de cavalheiros. Uma democracia de cavalheiros. Que é aquilo que às vezes... ficamos com a ideia que o sonho do povo é ser corrido dos lugares de influência e poder e voltar a ter os velhos oligarcas e terratenientes outra vez, gente elegantíssima, não é? De outras maneiras, que até nem precisa de receber ordenado, porque, como é evidente, fazem parte da oligarquia social, como acontecia no caso inglês, não é? Quando os primeiros deputados eleitos pelo Partido Trabalhista chegam a Westminster, não havia salários, porque não podiam exercer o seu mandato. Quando o Marquês de Salisbury, como é evidente, não estava nada preocupado com os abonos de exercer toda a família dele desde a Idade Média, que aceitava o privilégio como o outro lado da sua, que não era responsabilizado perante o país e perante o rei, porque aquilo era uma espécie de obrigação que impendia sobre aquelas dinastias escolhidas destinadas ao governo e ao mando. Não é? De repente chega um filho de um mineiro do norte, não é? Para exercer o seu mandato, foi escolhido pelo povo. Eram os sindicatos que pagavam, que davam dinheiro para as pessoas poderem exercer os seus mandatos. Agora estamos ao contrário, a democracia, os políticos têm privilégios, têm salário, deviam receber o salário mínimo, idealmente zero. E se aparecer um político que diga, prescindo do meu salário, seguramente deve ter fortuna pessoal, ou então recursos que ninguém sabe que é isso, fecha o povo diz, se isto não é um homem desinteressado, o que é um homem desinteressado? Porque é um novo Marquês de Salisbury, só que já é um Marquês de Salisbury que não tem nem cultura, nem nível, nem categoria, nem nada. O político quer o poder, sabe porquê. Mas não acha que viver da política, essa questão de viver de salários da Assembleia da República durante toda a vida e não ter outro fundo de rendimento, não acha que isso pode facilitar, em certos casos, a corrupção? No sentido em que, se eu recebo o ordenado da Assembleia da República, não tenho nunca fiz mais nada na vida, portanto não tenho outra experiência profissional. Se sair da Assembleia da República, não sei o que faço. Se me disserem para fazer X, sob a condição de, se não o fizer, sair das listas nas próximas eleições, não creio que uma pessoa que sempre viveu da política está mais apta a aceitar essa corrupção? Não. A experiência diz o contrário. O que eu vejo quando nós olhamos para aquelas pessoas que eram verdadeiramente políticos profissionais, não é? Sá Carneiro era um político profissional, Mário Soares era um político profissional. Sim. Alvarenal, político profissional. O Passos Coelho, político profissional. O António Costa é um político profissional. Quando nós olhamos para os políticos profissionais, quer dizer, alguém tem dúvidas que alguma destas personalidades que eu nomeei poderia desempenhar qualquer profissão na respectiva área no privado? Passa pela cabeça de alguém imaginar, só pessoas que vivem fora da realidade, ou não sabem o que é o setor privado, ou não sabem o que são as universidades, é que pode pensar que essas pessoas é por falta, olha, Sá Carneiro e Mário Soares, coitados, em virtude das suas naturais diminuições, lá fizeram carreira na política, como antigamente, nas famílias titulares, o segundo filho ou o terceiro, e um patrão para papados, porque enfim, não davam nada. E o Dr. Soares, o Sá Carneiro, enfim, a segunda vitória é falta de talento, insuficiências culturais, poucos estudos, preguiça, lá foram eles formar a Segunda República. Isto é estupidez, evidente. Há uma coisa que eu posso garantir: a história da humanidade e a história das grandes nações e as grandes figuras da história universal não eram pessoas que trabalhavam no escritório da parte da manhã e faziam política da parte da tarde. E é por isso também que muitas vezes ouvimos a sua voz contra aqueles que querem impor a exclusividade na Assembleia da República. Ou que demonstra algum desconforto da sua parte. Eu sobre isso a minha posição inicial era totalmente idealista. Ou seja, eu pensava qual é em abstrato o melhor modelo. Pareceu-me que o melhor modelo
era um modelo em que as pessoas pudessem manter uma atividade profissional na medida do possível. Eu acho que é quase impossível. Enfim, há também as pressões todas iguais, não é? Tentar conciliar, isso era o ideal. Mas as coisas atingiram um patamar tal que eu já não acredito nessa possibilidade. Agora acho que até se criarem condições tendentes compatíveis com a exclusividade, acho que é preciso mexer no sistema, o sistema como está. Acho que nem vale a pena perdermos mais tempo a debater o futuro do sistema político. Quer dizer, ou se enfrenta o problema do estatuto dos titulares dos cargos políticos no nosso país, não é? Que por razões de chantagem populista e de amor imoderado à demagogia não são encaradas nem são tratadas. Acho que é uma questão prejudicial, quer dizer, não vale a pena pensar mais no sistema político, acho que é uma questão realmente... Quando olha para o futuro do sistema político, se consegue identificar 2, 3 grandes desafios que teremos na próxima década, na próxima 20 anos? Vamos lá, voltemos à grande questão que há bocado iniciámos e depois entrei eu numa digressão qualquer. O regime criou expectativas que não cumpriu. Por exemplo, a minha geração criou a expectativa de que nós íamos entrar num processo de convergência com a União Europeia, não é? Que nós viveríamos já de forma muito parecida com os países mais desenvolvidos da Europa, e que seguramente os nossos filhos já viviam num mundo completamente diferente de onde nós vivemos. Teriam a possibilidade de ter as profissões para as quais estão vocacionados, em vez de terem aquela que lhes garante o salário no fim do mês para pagarem uma casa, no caso de... E, portanto, quer dizer, uma vida das pessoas poderem realmente realizar-se plenamente numa sociedade de oportunidades, uma sociedade emancipada. Isso não aconteceu. Emancipada do Estado. Uma sociedade que anda toda de joelhos, porque uma maneira ou de outra a marmita só se enche com a intervenção dos contribuintes. Que não, num país, de facto, com uma economia privada pujante, que alimentasse esse pluralismo social, na opinião, enfim, já não era para nós. Mas os nossos filhos iam viver nesse planeta. Seria para a minha geração e da Maria. Sim. São um bocado velhos para serem meus filhos, não é? De qualquer maneira. Tinha ter sido um pai novo. Pronto, mas de qualquer maneira. Mas havia essa. Nada, isso cumpriu, não foi a minha geração, não foi a geração que imediatamente antes de mim, que tomou um conjunto de decisões que terão concorrido para a situação em que o país está. Decisões que não foram certamente as melhores. E portanto, isto provoca nas pessoas uma frustração e ressentimento. Não é? Claro. Ressentimento. Hoje em dia, uma parte importante da classe média portuguesa, aquela que tem, que dispõe de recursos que a esmagadora maioria dos portugueses não tem, porque a nossa classe média é uma classe média pobre, não é evidente, nós chamamos de classe média porque, enfim... Não, uma classe média muito pobre, quer dizer, quando nós vemos um país. Mas só, quer dizer, para nós, classe média é quem paga impostos. Pagas impostos, ganhas o suficiente para pagar impostos, para a classe média. Sim. Metade do país não tem recursos para pagar impostos, não tem rendimentos para pagar impostos. O que é que isto diz sobre nós? Sobre o sucesso do nosso projeto desenvolvimentista, não é? Sobre a nossa ambição antiga e remota de sair da zapatota. Não diz muito, não diz muito. Portanto, isso provoca das pessoas uma frustração, um ressentimento, um desencanto com o regime. E isto tem uma tradução política. E o que é que se pode fazer? Quais é que são assim, as alternativas para agora, para que isso não aconteça na próxima geração? Ou para que não piore a situação? Nós agora, no debate político português, desde que há debate político, ou seja, verdadeiramente, desde as guerras liberais. As guerras liberais, o país inicia a sua experiência, porque antes disso não havia instituições livres, não havia debate político. Havia um debate interno. Acordo. Um debate entre... Bom, e o problema do atraso português não tem recorrente. Sim, claro. É o nosso atraso que se vai agravando ao longo do século XIX. É um país que não tem grandes recursos naturais, não tem fontes energéticas, não tem petróleo, nem carvão para a produção industrial,
em solos pobres, solos superficiais, clima mediterrâneo, as chuvas irregulares, quer dizer, não podia ser uma potência agrícola que gerasse os capitais necessários ao investimento na indústria. A indústria depende sempre da importação de matérias-primas, o país não as tem, portanto, as margens de lucro vão ser por reduzir. Todas as teorias que atribuem a fatores culturais do nosso atraso e do sul mediterrâneo em geral, sinceramente, eu não sou sensível. Não. É evidente que há uma ética protestante, há um espírito do capitalismo, mas os nossos problemas não têm nada a ver com isso. Se nós tivéssemos carvão e aço, com o catolicismo, com Max Weber não se aplicava. Não, éramos ricos como os outros, mas não tem qualquer espécie de... Acho eu, é a minha opinião. E a educação aí, salvo melhor. Porque só, ainda hoje estamos a corrigir um atraso face à Europa, diz a respeito a qualificações, nomeadamente qualificações superiores. Ou seja, temos vindo paulatinamente, desde 25 de Abril, a conseguir escolarizar e até depois a graduar mais pessoas, mas a educação ainda continua sempre a ser um fator chave. A escolarização é daquelas poucas áreas onde nós sabemos que as políticas públicas podem fazer a diferença. Portanto, é preciso concentrar recursos onde sabemos que alguma coisa vai efetivamente ter consequências. Sim, ter frutos. Vai ter frutos, não é? Depois há uma série de fantasias onde se enterra dinheiro sem que esse dinheiro se reproduza em coisas boas para a comunidade, para o país e para o futuro. Mas a educação, pronto. Mas também a educação também temos que ter um certo ceticismo em relação àquilo que se pode esperar da educação. Não é? Nós não esquecemos que o nazismo na Alemanha ocorre numa altura em que o povo alemão era o povo mais escolarizado da Europa. Era o país com o maior consumo, por exemplo, de pianos da Europa. Era um povo culto, era um povo educado, era um povo não sabia nada para tratar a onda castanha, não sabia nada. E, portanto, não sei imaginar que a escola por si só cria cidadania, cria valores democráticos, cria amor à liberdade, que é uma coisa que muitos de nós acham que é uma coisa tão natural como respirar, mas que é uma coisa que se tem que ensinar. Ninguém nasce com amor à liberdade, isso ensina-se. O ensinamento é das famílias ou é do Estado? Não, o ensinamento realmente é das famílias. Mas como sabes, o ensinamento é das famílias. O Estado tem que tentar resolver isso. Tem que tentar dar uma ajuda. Sim. Pessoalmente, acho que não é com educações cívicas que se dá essa ajuda. Quer dizer, qual é o sentido? Para tentar educar, fornecer aos miúdos instrumentos críticos para examinarem a história e depois constrói-se uma cadeira de educação cívica em detrimento, por exemplo, de história e geografia. Qual é o sentido disto? Sim. Mas qual é o sentido disto? Então, mas a história... Aquilo que eu defendo é que devemos ter as disciplinas e depois poderíamos ter um programa geral, mas nunca substituindo a história, ou a geografia, ou o francês, ou o inglês. Mas poderíamos ter... Se não se ensina a história, se não se ensina de onde é que nós viemos, se não se ensina porque tivemos as guerras civis no século XIX... Porquê é que se vai formar civicamente as pessoas sem esse background? Não é possível. Depois vamos dizer o quê? Temos o Presidente da República. Quem é o Presidente da República? Sabem? E diz um lá atrás. Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem. Isto é o quê? Tomam conta. Lá em casa. Que medidas fazem tudo bem para salvar o planeta dos plásticos? Epá, isto é o que se está a passar. Muitas outras são de pura doutrinação. Não. E depois também há, seguramente, é preciso dizer isto. Pá, há pessoas que fazem o melhor que podem para que as aulas sejam, de facto, contribuam para desenvolver o espírito crítico, ou seja, o espírito de liberdade, o espírito da cidadania, não é? Claro. Que é a diferença entre um cidadão e um súbdito. E, portanto, há pessoas que fazem o melhor que podem. Agora, não se pode fazer isto com sacrifício da história. Sem explicar o que é que esteve em causa na Guerra Civil Portuguesa. Porquê que a República falhou? Porquê que o salazarismo teve sucesso? Porquê que a maioria do povo português apoiou o Estado Novo e deitou para o lixo a liberdade com uma facilidade absolutamente extraordinária? Bem, esta é a reflexão que tem que fazer às pessoas. Este é o debate que tem que levar com as pessoas. O que é que acontece ao 25 de Abril? O que é que aconteceu a seguir ao 25 de Abril? Porquê que o país tinha objetivos nacionais que eram completamente desligados do bem-estar Sim. Como o país tinha uma missão histórica quase metafísica, considerações relacionadas com o bem-estar eram, digamos, efeitos colaterais das grandes escolhas nacionais. Claro. Mas é preciso discutir isto com os miúdos, mesmo que eles venham dizer. Eu acho que a vida é uma vida que não é mesquinha e reles. Eu preferia ter um objetivo nacional. Não interessa. Mas este é o debate que é preciso ter. Acho eu. E isso hoje falha, os grandes objetivos nacionais. Entrar no euro, entrar na União Europeia, ter uma democracia civil, falha hoje. Hoje, quando olhamos para a frente... Eu, quando andava na escola, nunca chegava ao fim do programa.
É preciso andar a mata-cavalos para chegar às guerras liberais. Nunca se passava dali, não é? Eu não podia falar do 25 de Abril no liceu, na escola 25 de Abril. Agora, sempre a encolher a história, a encolher a geografia, são as grandes. São aquelas disciplinas que os anglo-saxónicos chamam liberal arts. Liberal arts. Aquilo que forma um homem. Tipo, um homem ou uma mulher, é evidente. Sim, hoje em dia tem que ser. Agora temos de dizer isto, não parece uma coisa. Claro. Mas pronto, quer dizer, uma cultura humanista. Em português chamamos uma cultura humanista. Nós, hoje em dia, já conseguimos coisas extraordinárias. Que temos um amigo que é um físico nuclear de reputação internacional e quando batemos política com ele, parece um trolha das obras, porque a escola fez dele um técnico de primeira água. Não humanista, não um homem da Renascença. Não precisa de ser um homem da Renascença, precisa ter geralmente são todos tecnocráticos e que acham que isto há soluções técnicas para tudo. São estúpidos os políticos, não percebem que há soluções técnicas para tudo. Isto é o quê? Isto é um estado de incipiência cultural e filosófica, não é? Não se pode resolver assim para se ver na bica. Mas quer dizer, e diz isto e com razão, as famílias são realmente aquelas crianças que são educadas a pôr tudo em causa e a duvidar e a interrogar-se e a desconfiar da sua própria opinião e a achar que às vezes as nossas certezas são provisórias. Quer dizer, isso é que forma um espaço público. Sim, um espaço público. Gente independente, gente com voz. Não. O que é um político? O político é uma pessoa com voz. Se um político não tem voz, uma pessoa e a princípio com pensamento próprio. Sim, claro, também é o que contribui, não é? O que é que traz uma pessoa à vida pública? Não tem pensamento nenhum. Quer dizer, é um tipo de ter horror a canos e de aspirar a ser canalizador. Ou ter horror à água e ódio às fugas e querer ser canalizador. Quer dizer, o que faz um político é ser o feliz proprietário da sua própria voz, uma voz própria, audível e diferenciadora, não é? Diferenciadora. Que as pessoas possam confiar e dizer, eu conheço aquele tipo. Aquele tipo tem um pensamento que é aquele, concordo ou não e tal. Eu testo esse tipo. Mas se eu testo é porque já tenho uma ideia qualquer sobre ele, em relação ao qual se posiciona. A maior parte dos políticos hoje em dia são pessoas de quem não podemos nem gostar nem desgostar, porque não sabemos porque pensam. Não sabemos, nem sabemos. Considera-se, então, cada vez mais um pessimista? Após esta conversa... Não me considero pessimista, sou pessimista. Sou um pessimista. Mas o Gramsci, uma frase admirável, não é? Que ele dizia, eu sou um pessimista da realidade, não sei o quê, mas sou um otimista da vontade. Quer dizer, ele achava que era uma espécie de disciplina. O otimismo era uma disciplina. Claro. E a verdade é que quando nós olhamos para a história, nós não podemos, apesar de todos nós enterrados no nosso tempo, na nossa circunstância, às vezes perdemos de vista as grandes tendências da história. E nós não podemos negar o progresso. O progresso foi absolutamente extraordinário. Não é em relação à nossa natureza humana. Somos iguaizinhos, ou Platão e Aristóteles, enfim, menos dotados, talvez, mas somos fundamentalmente iguais. Agora, a técnica, a ciência, a maneira como compreendemos, como criamos uma sociedade em que procuramos que as pessoas acedam a condições mínimas, materiais, para terem uma existência digna, propriamente humana, não é? A compreensão que temos da liberdade, que é bem, se uns têm tudo e outros não têm nada, a liberdade é que tens que não tem nada, não tem nenhuma, não é verdade? Quer dizer, tudo isso são progressos, um progresso moral, um progresso filosófico, isso tudo existe. A natureza humana é a mesma coisa, não? O que é que nos interessa verdadeiramente? O que é que estamos nesta literatura? Trata dos grandes temas relacionados com a natureza humana, não é? O amor, a morte, o medo da morte, o sentido da vida, que estamos cá a fazer. O amor filial, o amor aos nossos filhos, a dedicação. São os grandes temas da experiência humana, a inveja, o ressentimento, a vingança. A literatura está pejada disso. Mariana, mais alguma questão? Eu por agora, não. Acho que podíamos passar às questões. Nós fizemos um questionário online e recebemos bastantes questões para o Sérgio e escolhemos uma. Não sei se... Sim. Podemos passar então à terceira parte e à última parte do nosso podcast com o Sérgio. Uma aqui que se chama o Já Sem Nós. Em que um espectador, futuro espectador, que este é o primeiro episódio do nosso podcast, Vasco Garcia, perguntava-lhe se existe alternativa para o futuro do Partido Socialista que não passe pela ala mais radical ou pelos chamados jovens turcos do PS.
Essa é uma pergunta que me obriga a entrar de galochas nas questões internas do PS. Eu acho que o PS é um grande partido nacional, é uma grande instituição da sociedade portuguesa e da nossa democracia. Viveu fases muito diferentes na sua já longa vida, teve líderes com características muito diferentes e é um partido que encerra uma enorme diversidade, um partido muito diverso. Aliás, basta dizer que, por exemplo, nós estamos aqui sentados, eu sou socialista, tu és social-democrata, isto significa exatamente a mesma coisa. Quer dizer, nós vemos numa época de significantes vazios, quer dizer, uma pessoa pode dizer que é seja o que for, e todos queremos em tudo, porque... Estamos uma liberal? Não, tu és a nossa adversária histórica. Tu, como liberal, supostamente és herdeira da tradição da desregulação, não sei o quê, não sei o que mais. Nós somos partidos operários, partidos de massas, construídos para combater oligarquias opressivas, aqui representarias e tal. Se os títulos representar... Mas nas palavras no nosso tempo não têm densidade nenhuma. Já não há nada. Deixamos para aqui. A democracia liberal, não é? Hoje em dia as palavras só servem para as pessoas se insultarem. Há um que é fascista e tem uma opinião qualquer que cria atrito com aquilo que é a opinião de uma horda furiosa nas redes sociais. Bom, está identificado, fascista. 400 likes de pensadores, Norbertos Bobis lá de casa. Sim, está fascista. E é assim, não é? Portanto, insultam-se todos uns aos outros com base nessas... O futuro do PS então é diverso? Não, o futuro do PS está por escrever, como tudo. Assim como a história, aquela ideia errada do cristianismo e que o marxismo imediatamente adotou, de que a história tem um sentido. O materialismo histórico, completamente. Histórico, a ideia teleológica, as coisas têm as coisas têm um sentido. E o sentido é um estado terminal, seja ele o paraíso operário ou o céu. Isto não é assim. A história anda para a frente, a história anda para trás. A história tem momentos em que acelera, tem outros em que atrasa, regride. Por exemplo, a nossa preocupação fundamental, as instituições liberais e a democracia, que são duas coisas diferentes, toda a gente que gosta, ninguém verdadeiramente preza, tem que ser ensinadas todas as gerações. Cada geração que nasce é um risco para a democracia. É preciso educá-la nos valores democráticos. É preciso educá-la, é preciso que ela adira convictamente aos valores democráticos. Isto é um trabalho que não tem fim. A democracia é como uma construção que nós fazemos à beira-mar e que já sabemos que temos que estar sempre a reconstruí-la porque a maré arrasa o nosso castelo. E nós todos os dias reconstruímos o castelo. E o castelo reconstrói-se na maneira como fazemos, como exercemos o poder quando estamos no governo, na maneira como fazemos a oposição. Quer dizer, em relação a cada gesto que nós fazemos, nós devemos interrogar-nos: estou a reconstruí-lo para o castelo ou estou a dar uma ajudinha à maré e a mandá-lo abaixo? Sim. Agora, passando à segunda parte da terceira parte, isto é uma Inception, e queríamos perguntar, já sem nós, se quer partilhar alguma ideia, algum livro, alguma citação, algo com os espectadores que estarão a ouvir-nos, possivelmente, não é? Algo fora do que estivemos aqui a falar ou algo que queira acrescentar? Uma recomendação, não é? Uma recomendação, posso fazer uma recomendação. Há um livro que eu recomendaria, dois livros que toda a gente pode comprar e descobrir, são fáceis de encontrar à venda. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Alguns acharão que é muito difícil, não há nada um livro difícil. Outros acharão que é uma empreitada que exige muito tempo e concentração. Eu a esses diria que, em vez de comprarem aquilo tudo, comprem o capítulo Um Amor de Swan, ou Do Lado de Swan. Não é? Se o lerem, de certeza com o resto tudo. Não é? É impossível não deixar de fazer. Portanto, é comprar, ler o capítulo Um Amor de Swan, que os vai introduzir à galeria absolutamente extraordinária das personagens do Proust. Não é? A senhora Vera Durand, a Odette, o Swan, o maravilhoso Barão de Charlus. É impossível resistir. Portanto, a introdução, para mim, é começar pelo do Côté de Chissoir. Há duas edições em português. Evitar a dos livros do Brasil, ler a outra traduzida pelo Pedro Taman, tradução extraordinária. Recomendável a leitura, sobretudo que as pessoas não se intimidassem, de achar que é uma coisa do outro mundo difícil, não é uma coisa neutra. E também a Guerra e Paz. Ler a Guerra e Paz é um livro fundamental.
É um prazer, é um livro cheio de filosofia sobre a vida. São daqueles livros que revelam toda... onde a literatura se afirma como domínio realmente superior da experiência humana. Lá está. O nosso amigo, que há pouco falávamos, o tal cientista nuclear, Sim. nunca leu verdadeiramente nada além dos manuais de Química e de física. Nuclear, um ser humano amputado e deformado. Não é? Portanto, Duas boas sugestões. A experiência humana. O Tolstói é fundamental, também um livro facílimo de ler, também uma galeria de personagens extraordinária, o príncipe Bolkonsky, pai e filho, o general Bezukov, figura mais extraordinária da literatura. Sim. Não me ocorre a melhor maneira de terminar. passar o tempo. Na tradução dos Guerra, falava em traduções para Proust. Essa, por acaso, eu sei, há algumas que são, há uma qualquer, que não sei se é Bolsonaro, Europa América, e há uma mais recente. Sim. Não sei qual é, não posso recomendar. Okay. A outra recomendo tudo o que é do Pedro Taman, também para quem gostar, O Homem Sem Qualidades, primeira vida extraordinária, que também é fácil de encontrar. Muito bem, já ficamos com 3 sugestões, recomendações de... Sim, com risco zero, porque Sim. Quer dizer, Sim, claro, são óbvios, clássicos. são recomendações óbvias. Foram as sugestões de Sérgio Sousa Pinto, o primeiro convidado do nosso podcast, organizado pela Maria Castelo Branco e por mim, e que prometemos continuar ao longo dos próximos tempos a trazer mais convidados interessantes. Obrigado, Sérgio, Obrigado, e acompanhem os nossos próximos episódios.